Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre a expansão marítima portuguesa, o pioneirismo português nas grandes navegações. Esta aula é apresentada por mim, Luiz Martins, sob orientação da professora Jacira Antunes. A matéria é História e a temática Grandes Navegações. As pesquisadoras Lilia Schwartz e Eloise Starling vão dizer que a unificação e o desenvolvimento náutico e dos instrumentos marítimos fizeram de Portugal o país certo para as grandes navegações. Mas antes, para entender melhor esses motivos, primeiro precisamos falar sobre o processo de reconquista, que foi um movimento que ocorreu entre os séculos VIII e XV, onde os cristãos queriam expulsar os mouros da Península Ibérica. Após a conquista da região do Algarve, em 1249, liderada pelo rei Afonso III, e com a expulsão dos mouros dessa região, é finalizado o processo de fundação do Estado português. Com essa unificação, se tornando assim um Estado nacional, Portugal consegue se fortalecer, e as suas crises e conflitos internos diminuem, enquanto os outros países da Europa continuam tendo conflitos territoriais e principalmente causados por crises de sucessão dos reis. Outro motivo essencial para a expansão marítima foi o fator geográfico. O historiador Antônio Reis vai dizer que a vocação marítima de Portugal nasce na própria situação geográfica atlântica que o caracteriza. Dessa forma, Portugal, por ser um país de pequenas proporções e completamente voltado para o Oceano Atlântico, encontra na expansão marítima a solução para suas limitações territoriais. Assim, para conseguir expandir seu território, os portugueses investem na construção de embarcações, utilizando de instrumentos navais, além de conhecimentos da astrologia e cartografia. Vale lembrar que boa parte desses conhecimentos só foram possíveis pelo contato com marinheiros árabes e genoveses nos portos. Esses motivos fizeram com que o país se destacasse na expansão marítima europeia. Mas o motivo das grandes navegações foi apenas a expansão territorial? A resposta é não. Os principais objetivos eram comerciais, o comércio com o Oriente, militares, a conquista de novas regiões e evangelizadores, que tinham como objetivo a conversão dos novos grupos que eram encontrados nessas viagens. Os indígenas são um exemplo, pois, por meio da catequização dessas novas populações, tanto a igreja quanto o Estado ganhavam influência e controle. No entanto, a parte comercial vem primeiro, pois o objetivo que mais atraía Portugal nos séculos XIV e XV eram as rotas para o Oriente, principalmente o comércio de especiarias. As especiarias eram basicamente o que hoje chamamos de temperos, como por exemplo a canela, pimenta, cúrcuma. Mas é importante ressaltar que não eram apenas os alimentos que eram considerados especiarias. Conservantes, perfumes e incensos também eram considerados. Esses produtos começaram a fazer sucesso após as cruzadas, pelo maior contato da Europa com o Oriente. Uma coisa muito interessante é que o preço desses produtos eram tão valorizados que eles serviam de moeda de troca, e inclusive até mesmo podiam ser utilizados como dotes de casamento e heranças. Pela dificuldade de contato com o Oriente após a queda de Constantinopla pelo exército otomano no ano de 1453, os portugueses foram em busca de novas rotas para conseguir fazer esse comércio. A principal alternativa foi contornar o desconhecido continente africano. Esse processo levou quase um século. Com toda essa demora, essa rota marítima começou a ser chamada de o Mal de Sísifo, pois os navegadores pensavam que ela não iria chegar em lugar nenhum. Durante esses anos de tentativa, Portugal conseguiu instalar feitorias no território africano. As feitorias são fortificações na área costeira, para servir de lugar de armazenamento de suprimentos e também começar um processo de colonização. O primeiro lugar conquistado é a cidade de Ceuta, em 1415. Ela fica na costa ocidental da África e fica próxima a Portugal e a Espanha, por isso um ponto estratégico. E esse processo só termina com o navegador Vasco da Gama em 1498, quando finalmente ele consegue chegar na Índia e fazer comércio. E foi em uma dessas viagens, buscando chegar na Índia, que Pedro Álvares Cabral saiu do Rio Tejo, em Lisboa, no dia 9 de março de 1500. No entanto, mal sabia Pedro que ele faria uma parada um pouco mais longa antes de chegar na Índia. E agora, eu deixo uma pergunta para vocês. A chegada de Pedro Álvares Cabral foi acidental? Agora é a vez de vocês fazerem um trabalho de historiadores e pesquisarem sobre esse tema. Embaixo eu deixo algumas referências.